Bem-vindo ao canal Transformação Águia, eu sou a terapeuta Cláudia Soares e hoje eu quero falar com você sobre 5 reações que drenam a sua energia e quem sabe você nem tem percebido. Uma delas que nos drenam e que pode realmente nos prejudicar de uma forma bem peculiar e até mesmo, quem sabe, mais tarde trazer até situações de doença para o nosso corpo, é a mágoa. A mágoa, geralmente, ela está acoplada em alguma situação do passado, onde alguém fez algo para você e você ficou magoado. Você não conseguiu realmente diluir aquilo que a pessoa fez para você e aí então você fica o tempo todo, de certa forma, alimentando. Não necessariamente, às vezes, alimentando com raiva, mas às vezes alimentando realmente com dor, com tristeza, porque algo aconteceu ou alguém falou alguma coisa para você e aquilo ficou ali machucando você. Eu queria dizer para você que a mágoa, ela é silenciosa. Muitas vezes a pessoa fica por muito tempo sentindo essa sensação de tristeza e de mágoa, e isso pode vir mais tarde até mesmo acarretar numa doença no seu corpo físico. Então eu diria para você que é importante muitas vezes a gente largar. Entenda que aquilo que a pessoa fez para você, às vezes pode ter sido até um reflexo de algo que alguém fez para ela também. Então, às vezes, o mais importante não é o que ela fez, mas o que isso pode acarretar em você e o dreno energético que isso pode estar causando em você. Porque sempre que a gente não perdoa os outros, a gente fica como se invisivelmente com um fio ligado com aquela outra pessoa. Então eu diria para você o seguinte: largue. Faça realmente uma averiguação, veja realmente o que aconteceu e perdoe. Perdoe a pessoa, perdoe a si mesmo por ter ficado tanto tempo, às vezes, ligado a essa pessoa. Às vezes é importante a gente fazer tipo, até imaginativo, imaginando como se você estivesse cortando essa situação que você tem com a outra pessoa. Mas realmente não leve para a sua vida por muito tempo a mágoa. A mágoa, ela é perigosa, silenciosa, muitas vezes pode realmente acarretar muito mais situações para o teu corpo. Então eu diria para você que largue, deixe para lá, não dê importância, não fique o tempo todo remoendo aquilo que a pessoa fez para você. Às vezes tem pessoas que têm situações que fazem anos que fizeram para ela e ela diz: não, eu não perdoo. Só que eu quero dizer para você que sempre que você fala isso, você está, de certa forma, de novo acarretando mais energia a isso. Então, ficar lembrando da pessoa com mágoa só vai te trazer mais dor. E eu diria uma coisa para você: se eu não perdoo o outro, eu também não perdoo a mim mesma. Então eu diria para você que perdoe. Você não precisa pedir perdão para o outro, ir lá falar alguma coisa. Não, você pode simplesmente perceber o seguinte: essa pessoa me fez isso, mas o que realmente faz sentido eu ficar ainda segurando essa dor? Faça uma limpeza. Tente realmente perceber que às vezes a pessoa não estava no seu, sei lá, de repente no seu sentido realmente consciente, quem sabe ela estava no inconsciente e falou algo para você e te magoou, ou quem sabe essa pessoa fez realmente algo muito, muito devastador para a tua vida, porém ficar segurando essa pessoa na tua mente, realmente sempre dando ênfase àquilo que ela fez, só vai piorar mais a você. E eu quero dizer para você que quando a gente corta esses laços de mágoa que as pessoas deixaram dentro de nós, é como se a gente tivesse se libertado de um bicho, de algo realmente que não tem sentido eu ficar carregando dentro de mim algo que outra pessoa me fez. Eu posso garantir para você que mágoa é uma coisa que é normal. Quem disser que nunca ficou magoado com alguém pode estar mentindo. Eu diria para você que quase todo mundo já teve alguém que magoou, ou que você magoou, ou que alguém magoou você. Entenda que às vezes também é o contrário, a gente também pode magoar alguém. E eu poderia dizer o seguinte para você: perdoar tudo isso, levar realmente isso ao fim, tirar realmente da tua bagagem essa dor, é essencial. Essencial para que você possa ter o teu poder de volta e poder tampar esse dreno, que isso fica drenando a tua energia. Uma outra
reação que nós temos, né, que infelizmente também nos drena muito, é a raiva. Infelizmente a raiva é um curto-circuito por dentro. Então quando a gente fica com raiva é como se todo o nosso corpo entrasse em guerra. Então eu diria para você que a raiva também temos que ter autocontrole com relação a isso. Eu sei que às vezes, né, diariamente, existem pessoas difíceis de se lidar. Então às vezes essas pessoas são gatilhos para realmente ligar a raiva dentro, né, de nós. Então eu diria para você o seguinte: tente sempre estar consciente. Quando alguém vem falar com você e você percebe que a raiva foi acionada dentro de você, tente respirar por alguns minutos. Se você conseguir respirar e manter a calma pelo menos por 90 segundos, você vai conseguir manter equilíbrio naquilo que você possa vir a falar. E aí você não vai só também ligar o automático e falar coisas que depois não vai fazer muito sentido. Então, evite muito de falar, de repente, com alguém naquele momento de raiva e daí colocar para fora, às vezes, situações que depois, mais tarde, você vai até mesmo ficar se sentindo mal, porque você vai perceber que você falou mais do que deveria. Existem pessoas que elas têm essa função, parece que aqui na Terra, né, de ligar realmente o gatilho da raiva uns nos outros. Mas eu diria para você que a raiva, ela é um dreno também muito perigoso, porque infelizmente a gente é energia. E cada vez que a gente deixa esses botões ligados e deixa a energia fluir aí, escorrendo por causa da nossa raiva, infelizmente o único local que foi realmente destruído são as nossas células. Nossas células são realmente bombardeadas com um pacote de química e infelizmente quem vai realmente receber tudo isso é o nosso corpo. Então eu diria para você que sempre tenha paciência, autocontrole, tente evitar, quem sabe, o confronto naquele momento. E se você puder e conseguir, tente até se afastar. Eu diria para você que pessoas que estão sempre tentando ativar a raiva em nós, né? Eu digo nós porque todos nós somos acometidos disso. Eu diria que às vezes a gente tem que dar chega para lá. Às vezes a gente tem que simplesmente pegar, deixar a pessoa de lado e realmente caminhar a nossa vida de uma forma onde a gente não precisa estar o tempo todo entrando em situações que nos causem realmente essa sensação. Eu diria para você que controlar-se e realmente perceber que o que a pessoa está falando às vezes é mais dela do que de você, porque quando a pessoa está com raiva ela está no automático, então provavelmente ela vai falar algo que já falaram para ela. Então eu diria para você que se você conseguir entender isso, você de repente vai só deixar a pessoa falar. E aí a pessoa sozinha vai se acalmar e depois você, se você quiser, né, conversar com essa pessoa quando estiver tudo tranquilo, aí vai ficar a seu critério também de conversar, mas conversar sem sentir raiva, sem realmente despejar aí o veneno um no outro. A outra situação, que seria a terceira agora, que são drenos de energia, é a culpa. E a culpa é um auto-julgamento. Você às vezes faz alguma coisa e você daí fica se sentindo culpado porque você acha que você de repente falou demais, ou quem sabe porque você disse um não para alguém. Então você fica ali pensando, ai, será que eu não deveria ter feito isso? Será que eu não deveria ter feito aquilo? E fica o tempo todo ali se auto-julgando de que de repente você tem culpa de algo. Eu diria para você que a culpa é uma energia, aqui realmente é um dreno de energia assim muito muito pesado realmente, porque a pessoa se coloca numa frequência muito baixa, e eu diria para você que a grande maioria das pessoas sempre tem no fundo, né, do seu ser, culpa. É culpa porque às vezes fez uma escolha que não era o que os pais queriam, é culpa porque fez uma escolha de repente porque achou que era melhor e depois percebeu que não era, e daí se sente culpado porque achou que de repente deveria ter continuado ou permanecido, é culpa porque realmente às vezes não fez de repente uma faculdade e daí achou que de repente não precisava e depois percebe que teria sido melhor, e daí fica sempre se sentindo culpado, achando que está atrasado, quando na verdade ninguém está atrasado. E eu diria para você que a culpa, ela é incrível, porque se você parar para perceber, estamos todos nós aqui vivendo na Terra.
E todos nós estamos aqui sem um manual. Temos aí, claro, leis, temos realmente as regras morais, porém ninguém, de certa forma, sabe realmente, às vezes, como lidar com situações ou como lidar realmente com a vida quando algo, né, acontece. Então eu diria para você que livre-se da culpa. Saia desse sentimento realmente de achar que você é culpado de alguma coisa. Eu sei que isso, a culpa geralmente ela é instalada em nós lá na infância. Lá na infância, às vezes, nossos pais nos fazem nos sentir culpados de algumas coisas que acontecem. E aí, claro, eles fizeram isso porque os pais deles fizeram isso, porque os avós deles fizeram com os pais deles. Isso daí é eterno. Então não tem culpa, ninguém tem culpa. Eu não quero trazer aqui a culpa aos pais, muito menos aos demais ancestrais. Eu só quero dizer para você que quando você percebe isso, você começa a despertar de que você é quem pode mudar tudo isso. Então, por que carregar culpa dos outros? Por que carregar culpa daquilo que realmente você nem sabia direito como fazer? Então, pare de ficar se culpando, de ficar realmente levando você para baixo. Entenda que tudo o que acontece é para o nosso bem. Então, só olhe para tudo isso, olhe com carinho, olhe realmente para as coisas que aconteceram que de repente você se culpa. Pense o seguinte: isso foi um aprendizado. Então é isso que você tem que ter em mente. O que aconteceu, às vezes, né, não dá para ser mudado, né? Muitas das vezes não dá. Porém, dá para o quê? Dá para olhar para tudo isso com um olhar mais maduro, um olhar muito mais de gratidão, até por ter aprendido a lição. Eu digo que às vezes uma coisa acontece, às vezes até mesmo para você tirar dali uma lição na qual você entende que é, de repente, né? De repente não, sempre tem uma nova escolha, um novo olhar para alguma coisa. Sempre, qualquer coisa que acontece na nossa vida é para nos trazer realmente alguma clareza. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida não deve ser levado sempre para o lado de, eu fiz errado, eu sou uma pessoa culpada, eu deixei de fazer algo para alguém, então agora eu estou sendo punido. Não, isso não existe. Eu quero dizer para você que isso daí são crenças que foram colocadas dentro da nossa mente e que de repente você ainda tem essas crenças, então você vem ainda se culpando, achando que você não está fazendo o suficiente. Na verdade, você está aqui para salvar a si mesmo, não para ficar realmente achando que precisa salvar isso ou aquilo, salvar alguém, que você tem que realmente, nossa, você vai ter que dar o seu sangue. Não, já teve alguém que fez isso por nós. Então eu digo para você o seguinte: livre-se da culpa e deixe realmente tudo no seu devido lugar. Estamos aqui realmente como seres humanos, seres divinos, vivendo uma experiência aqui terrena, então pare de ficar realmente culpando a si mesmo de coisas que você de repente não sabia porque você não tinha maturidade o suficiente. Então, livre-se da culpa. A quarta reação aqui, essa é um pouco mais complicada porque eu sei que algumas pessoas de repente vão sentir, mas ter dó dos outros. Essa aqui, ela é incrivelmente de manipulação, às vezes. Então, ficar tendo dó de pessoas que realmente não querem melhorar, não querem sair das situações em que estão, ficar com pena, né, aquela compaixão do, ai meu Deus, tadinho, tadinha, pare com isso. Eu quero dizer para você que a pior coisa que tem, o maior dreno que existe de repente na tua vida é esse, de ficar olhando as pessoas e ficar tadinho, ai pobrezinho, coitadinho. Nada disso, cada um está aqui da mesma forma que você. Então eu posso dizer para você que a existência, quem nos colocou aqui, que é o próprio Deus, o próprio Criador, está cuidando de todos da mesma maneira. Então, quando você fica fazendo isso, dá uma sensação, né? Até mesmo, de repente, a pessoa pode se sentir mal. Quando você fica, ai, pobrezinho, ai, tadinho. Tadinho por quê? Todo mundo tem suas escolhas a fazer. Então, todos têm que fazer o quê? Escolher bem, né? Fazer realmente a escolha certa. Então, às vezes, tem pessoas que elas estão sempre em situações difíceis porque elas se colocam. Não é porque alguém foi lá e fez ela fazer aquilo, não, foi a escolha dela. Então, às vezes ela escolheu errado, às vezes ela fez um investimento errado, às vezes perde coisas que realmente às vezes era para perder mesmo, até para aprender, e as pessoas ficam, ai tadinho, ai pobrezinho, ai coitadinho. Isso só vai drenar você. E no final das contas você vai perceber que você foi drenado, você foi realmente totalmente se enfiou na história do outro e que
o maior perigo é que às vezes a situação e a história do outro pode ir para você, porque às vezes você também pode entrar num momento de julgamento, de realmente acabar falando de certa forma para outra pessoa sobre o outro, e isso se tornar o quê? Um julgamento. E aí quando a gente acaba falando do outro para outras pessoas, isso volta para nós. Porque isso tudo é energia, então tudo aquilo que eu envio retorna para mim. Então por isso que se envolver muito nas situações das vidas dos outros pode te acarretar muitas situações complicadas na qual você de repente nem precisava passar por situações tão difíceis, mas daí você começa a passar por isso, porque você eternaliza a dor do outro. Então quer dizer, tudo aquilo que o outro tinha, aquela sensação lá ruim que ele tinha, você fica consumindo aquilo. E aí quando você vai ver, você está passando pela mesma situação do outro. Tudo por quê? Porque você se deixou levar. E eu quero dizer para você que não é que a gente não tenha que ter realmente um olhar de compaixão, não é isso. Eu só quero dizer para você que a melhor coisa que você faz quando você vê alguém numa situação assim é imaginar que ela está saindo dessa situação. A tua imaginação, o poder do teu coração e o teu amor pode tirar essa pessoa dessa situação. Agora você ficar se alimentando daquilo, ficando com pena, não resolve nada. Só vai drenar a tua vida. Então entenda isso. Tem coisas que infelizmente você também não vai poder fazer, então você vai ser drenado junto com o outro. Então eu diria para você que enviar amor, enviar realmente uma oração, fazer quem sabe uma oração, enviar paz para essa pessoa, isso pode ajudar realmente essa pessoa. Mas ficar se sensibilizando e se colocando no lugar do outro de uma forma muito forte ali, de sentir tudo, infelizmente, quem sabe você vai depois ficar por um bom tempo se sentindo exatamente igual ao outro, porque você se deixou levar pela situação. Agora, o último dreno aqui, que nos causa também muitos problemas, e que nos drena de uma forma imensa, é o medo. O medo é uma emoção que, infelizmente, basicamente todos nós passamos por situações de medo. E o medo ele é muito mais amplo do que você possa imaginar, porque medo tem várias nuances. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo até mesmo, né, de escassez, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo do amanhã. Então o medo ele é muito amplo, muito, muito amplo. Então eu diria para você que ficar com medo, viver no medo, medo de ser assaltado, medo que aconteça alguma coisa com o teu filho, medo que aconteça alguma coisa com teus familiares, isso é um dreno imenso. Então eu diria para você que sair de casa já com medo é muito complicado, porque imagina o que é para o teu corpo, você está o tempo todo com medo, ele vai estar sempre em luta ou fuga, então você vai estar sempre, a tua mente sempre vai estar cansada, sempre ansiosa, com medo de algo que vai acontecer, quando na verdade não está acontecendo nada. Você compreende que o medo ele é ilusório? O medo ele só é real quando está acontecendo algo real, mas quando é só na tua mente, você pode estar até criando situações na qual depois você vai entrar e aí você vai dizer, nossa, por que Deus permitiu isso comigo? Porque você criou, você teve tanto medo e ficou em estados tão fortes de criação que depois você manifestou aquilo que você tanto tem medo. E aí você vai pensar que Deus é que permitiu isso, foi isso. Não, foi você. Você é filho do Criador, então você também é o Criador. Então você acaba, através do medo, criando várias situações de risco para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a vida da tua família. Então eu diria para você que o medo, ele é muito forte, né, na maioria das pessoas. Se a gente perguntar quem não tem medo, um monte de gente vai dizer, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, vários tipos de medo. Então eu diria para você o seguinte, medo do quê? Porque a pergunta é, se você está vivendo no agora, se você está sempre trazendo a tua mente para o agora, por que você está com medo? Pense comigo, agora não está acontecendo nada, está tudo bem. Então o medo ele é muito ilusório. Então eu poderia dizer para você que o medo ele é tipo um fantasminha que fica ali o tempo todo na tua mente, pensamentos, né? Que nós não somos nossos pensamentos, eles passam por aqui. Porém, eu não preciso dar o tempo todo energia a um pensamento que realmente é um pensamento de medo, onde eu estaria criando alguma coisa. Quantas mães os filhos vão para a escola e elas ficam com medo? Ai, meu filho lá na escola.
Você tem que abençoar o teu filho lá na escola. Largue ele lá, deixe ele lá e deixe ele. Porque quem é que está cuidando dele? Você acha mesmo que você tem o controle disso? Nós não temos o controle disso. Então, por isso que eu digo para você o seguinte: deixe que aquele que te trouxe aqui, aquele que trouxe o teu filho ao teu ventre, cuide de tudo. E pare com esse medo invisível, onde você fica aí, ai, meu Deus, e agora? Ai, será que está acontecendo alguma coisa? Não, temos que parar com isso, porque isso não faz sentido algum. Tem pessoas que controlam as outras através do celular. Se a pessoa não mandar uma mensagem, já começa, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa, né? Pensa, e isso tudo é imaginário, um medo imaginário. E aí você está ali numa ansiedade onde você está criando pânico em você mesmo, você está criando crises de ansiedade. Tudo por quê? Por causa do medo. O medo excessivo, ele impede os movimentos, ele impede as tuas decisões, ele impede até mesmo o teu crescimento. Porque você não consegue, às vezes, dar um passo sem ter medo. Então, o medo vai anular tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja para a tua vida. Então, eu diria para você que cuide desses drenos que estão aí o tempo todo, trazendo um medo excessivo, trazendo realmente muita ansiedade para você. Então, tome cuidado, porque a única forma que eu posso dizer para você para vencer tudo isso é trazendo a tua mente para o agora, percebendo que não vale a pena levar esses drenos adiante. Não vale a pena levar a culpa, não vale a pena levar medo para frente, não vale a pena você ficar realmente levando situações que são até inexistentes de certa forma, porque nem tudo aquilo que a gente pensa que é real. Às vezes é só uma ilusão dos nossos pensamentos que passam ali, a gente dá energia e essa energia faz com que isso cresça e acaba acontecendo realmente uma situação na qual depois a gente vai ter que realmente resolver. Então eu diria para você, vença sempre respirando, sentindo realmente o teu corpo, entre realmente em estados de meditação, comece a observar realmente a tua respiração, observe a natureza, tenha momentos de contemplação, tente trazer à tua mente todos os dias o máximo que você puder por agora, pare de viver no automático, pare de viver nas redes sociais, pare de ficar dando ouvido a tudo e a todos, pare de andar em grupos onde só falam mal dos outros, evite ficar vendo realmente grupos onde só fala de assalto, disso e daquilo, que fizeram isso, que fizeram aquilo. Pare com isso, porque quanto mais você alimenta isso, mais isso vai te atormentar. Então eu diria para você que existe sempre escolhas, a gente sempre pode fazer escolhas melhores, a gente não precisa viver nesses drenos e a gente tem que fazer o quê? Se blindar nosso ser, trazer o máximo que nós pudermos fazer de drenar todas essas situações, de tampar esses buracos e de fazer com que a gente possa ter uma vida plena, uma vida realmente em paz conosco, comigo mesma. Não adianta eu dizer que eu quero a paz dos outros quando na verdade não existe paz em mim. Então, primeiro, eu. Se eu estiver em paz, quem que vai querer guerra com alguém que está em paz? A pessoa pode até querer, mas eu não tenho nem disposição e nem vontade de responder. Então, a pessoa vai guerrear sozinha. E uma pessoa que guerreia sozinha, perde. Então, eu diria para você que tente evitar realmente entrar em situações na qual drenem a sua vida. Tente realmente sempre estar consciente para poder perceber quando pessoas que estão próximas ou até mesmo situações que você mesmo se coloca, situações na qual você não estava consciente. Então, quando você entra de novo na consciência e desperta ali e vê que você não estava consciente, você consegue brecar, certo? Então, se você quiser fazer terapia, ou quem sabe você esteja querendo mais sobre autoconhecimento, eu quero deixar aqui, você vai ver o link aí, o QR Code do meu curso Os 12 Estágios da Consciência Humana. Para esse mês de junho, eu ainda vou deixar de bônus as 2 sessões de terapia, na qual você compra o curso e daí entra em contato para marcar a terapia, né, na data que você, né, que a gente conseguir ali encaixar. Eu diria para você que o melhor investimento da vida que a gente faz é investir em nós mesmos. E muitas vezes a gente precisa disso. Precisamos limpar muitas coisas, muitos traumas, às vezes, da infância, que ainda estão vindo à nossa vida, às vezes até mesmo numa forma assim que a gente pensa assim, nossa, isso já aconteceu e está acontecendo de novo. Enquanto realmente a gente não limpa,
a coisa vai ficar realmente num ciclo vicioso. Então eu diria para você que investir em você mesmo é realmente trazer paz para o teu ser, é realmente viver em paz, é dormir tranquilamente, é ter uma vida assim na qual você pensa assim, uau, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui e como é bom estar aqui realmente vivendo uma vida plena, uma vida realmente de felicidade, de alegria e de estar realmente vivendo e não só sobrevivendo. Então eu digo para você o seguinte: compartilhe esse vídeo, se você gostou dele, passe para outras pessoas que você também acha que de repente precisa ouvir essa mensagem. E eu diria para você que todos os dias da tua vida, traga a tua mente para agora. A mente no agora vai curar você, vai trazer você realmente de novo àquilo que você sempre foi, um ser divino vivendo essa experiência aqui. Então, faça isso. E assim, a cura começa quando você aprende a observar suas emoções com consciência. Quando a gente está mais consciente, a gente começa a perceber quando algo está sendo drenado da gente e que a gente pode barrar. Então, sem negar, sem reagir, sem reprimir, tente evitar reprimir também as emoções, porque quando a gente reprime as emoções, a gente fica mais pesado. Então, deixe elas fluir. Se você precisar chorar, chore. Deixe realmente a tua alma ser regada. Eu costumo dizer que chorar é realmente deixar chover dentro de nós. Então, deixa chover, deixa lavar a alma, porque isso vai fazer com que você também tire um pouco do peso que às vezes você tem colocado em si mesmo. E pergunte para si mesma, qual dessas emoções mais tem drenado você ultimamente? Faça essa pergunta para si mesma. Perceba qual dessas 5 situações que eu falei para você, qual delas tem te drenado mais, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e gratidão. Eu vou voar.